Bem-vindos ao podcast Eu Te Lanço, eu sou o Felipe Matos e aonde quer que eu vou, eu sempre estarei lá. É tipo um remarketing bem feito. Fala galera, eu sou o Adriano Miranda e o Felipe até come um sashimi, desde que seja de carne. Você está ouvindo o podcast Eu Te Lanço, onde a gente aborda temas relacionados à forma de lançamento através da nossa experiência. Desde 2014 eu sou aluno da Fórmula e de 2017 para cá a nossa empresa vem ultrapassando 7 dígitos de faturamento com os lançamentos que a gente está envolvido. E o meu objetivo agora é simples, eu quero te ajudar a tirar seu primeiro lançamento do papel ou a chegar mais rápido no seu primeiro 6 em 7. Boa, Felipe, então cara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre você, sobre sua história, como é que você conheceu a Fórmula. Então assim, tem coisas do dia a dia que a gente vai trabalhando junto, eu tenho até curiosidade de algumas coisas, a galera também que acompanha a gente também deve ter curiosidades a seu respeito, de como é que você começou e tudo mais. E a gente vai aproveitar esse podcast para te fazer algumas perguntas, né? Então assim, para começar, como é que você hoje chegou a trabalhar com marketing digital? Como é que você se tornou um expert no assunto? Sempre foi assim? É coisa de criança? Sempre quis fazer marketing? Ou como é que você chegou até virar esse profissional de marketing digital que a gente conhece hoje? Parece um pouquinho óbvio, mas não é. Quando eu era criança, eu queria ser engenheiro civil. Tô falando criança, tipo 8 anos. Porque o que acontece? Eu estudava de manhã, ia trabalhar à tarde com o meu avô. E então eu tava acostumado a pisar em obra, aí em escritório de arquitetura, aí em imobiliária. Esse era o meu dia a dia. E vendo aquilo ali, eu achava, o que o vovô faz? Ele é engenheiro, constrói. Então eu quero ser engenheiro. Eu achava que eu queria ser engenheiro, porque eu queria construir, queria ter aquela vida. Só que eu sempre tive um perfil, Adriano, mais introvertido, mais da imaginação, mais, entendeu? Pra dentro. Eu aprendi a me comunicar bem, mas eu sempre fiquei muito mais confortável. Minha zona de conforto é eu estudando, é eu escrevendo, é eu lendo, é eu comigo mesmo, é uma zona de conforto minha. E eu exercitei muito meu cérebro na parte criativa, seja com artes marciais, seja com música e as coisas que eu fazia, então que me chamava a atenção, sempre foram muito mais para esse lado criativo e da imaginação. Então assim, matemática, aquelas coisas exatas não fechavam muito bem comigo, né? Então, um dia, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, eu ouvi um vizinho que fazia publicidade e propaganda falando do laboratório de TV e que ele estava filmando um videoclipe. Eu gostava de música, né? E estava editando no laboratório da faculdade, no trabalho de faculdade. Eu ouvi um papo desse, cara. E aí eu já imaginei, você imagina, né? Um cara de 11 anos com uma imaginação fértil imaginando um laboratório de edição de vídeo. Eu imaginei Hollywood inteira, entendeu? Mega produção, tudo. Cara, pra mim era tipo NASA, sacou? Na minha cabeça era NASA. Sim. E eu decidi que eu ia fazer publicidade. Até porque eu já naquela época, já com uns 11 anos, eu já criava sites. Por que eu criava site? Pra divertir, tipo o Top Hacker que eu tinha lá. E eu criava site pros clãs que eu entrava de jogo. Naquela época, 97, 98, 99, os jogos que eu jogava eram Quake e Age of Empires 1. E eu tinha o clã desses dois. E naquela época tinha um clã famoso. Clã é o grupo de amigos que joga junto na internet. Sim. E esses jogos eram online, modem discado ainda. E eu fazia a página do clã, que põe lá os membros. Aí tinha print screen, screenshot do jogo, né? Aquela página com fundo preto. Fundo preto, sempre. A estética da época dos anos 90 de internet era fundo preto. Sim, e GIF animado. Os GIFs voltaram agora, mas eles passam... Horroroso. Os GIFs passaram anos sendo escondidos, voltaram agora. Então, lembra daquele GIF Under Construction? Tinha um cara Nossa, assim... horrível aquilo. Era isso. Então, eu já fazia página, então eu já tava assim. Você tinha internet, tinha o Front Page Express e tal, fazia site. E eu decidi fazer publicidade e propaganda porque eu imaginei como é que... Aí eu fui olhar o que publicidade e propaganda fazia isso, fazia essas coisas, né? Anúncio na televisão e tal. Inicialmente o que me chamou a atenção porque eu gostava de música e tava gravando um videoclipe no laboratório de publicidade da faculdade. Cara, eu imaginava que se eu fosse fazer publicidade, eu ia passar o tempo inteiro fazendo videoclipe, entendeu? Na minha cabeça era isso. Viagem de adolescente. E naquela época, Adriano, eu já monetizava, eu já consegui ali para 2010, assim, mais ou menos com meus 14, 15 anos, eu vendi meu primeiro site, meu primeiro R$150. A empresa chamava Peças e era uma empresa que vendia peça de computador. Eu liguei,
fiz orçamento, né? Eles anunciavam na época no jornal Balcão, anúncio de linha. Eu liguei, comprei um modem 56K US Robotics V90. Quem é das antigas aqui tem mais de 30 anos lembra desse V90, era a última tecnologia. E aí eu lembro que eu comprei esse modem no telefone com ele, depois eu liguei pra ele e falei, recebi aqui, ele mandou por motoboy, né? Eu recebi aqui, muito bom. E é o seguinte, cara, eu faço o site, se você quiser fazer e tal, não sei o que, fiz o site pra ele, R$150. Bom, maravilhoso. Então, eu decidi ser publicitário muito antes de entrar pra faculdade. Eu tive a agência muito antes de entrar pra faculdade. Como eu já mostrei um print screen no primeiro episódio aqui, em 2011 eu montei uma agência. Eu já sabia que eu queria ser publicitário. Eu tinha certeza já que eu queria ser publicitário. Acompanhava os blogs na época que tinham de publicidade, eu tinha certeza. Em 2011, eu montei minha primeira agência, que era eu. CEO eu, redator eu, tudo eu, faxineiro eu. E o que a gente fazia, cara? Na época eu tinha conseguido um servidor de e-mail que ele dava disparos ilimitados, era o zzn.com, ele dava disparos ilimitados e tal, que não sei o que, blá, blá, naquela época de GeoCities, essas coisas e tal. E eu comecei a ter uma empresa de e-mail marketing. Eu tinha uma agência que mandava e-mail. Inclusive no print que eu coloquei lá na aula 1, quem quiser ver tá aí, tinha os preços que eu cobrava por e-mail. A gente mandava e-mail para os clientes. Entendi. Para qual cliente? O cara tinha que dar a lista. E foi isso. Então, assim, eu sempre tive muito ligado a essa área. Aí eu vejo que você, assim, você tem muito carinho, assim, por nichos relacionados a business. Vem dessa época aí, exatamente, ou não? Eu sempre quis empreender, assim. Eu sempre quis empreender. Eu sempre fui apaixonado por montar negócio. Não sei, eu acho essa ideia de você montar um negócio, eu acho isso fascinante. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis do mundo. Você monta uma máquina com suas ideias, chama as pessoas e aquilo ali funciona e dá lucro. Eu sempre achei isso maravilhoso, né? Eu sempre tive essa curiosidade de saber isso. Eu sempre gostei de negócio muito por conta disso. Isso me fascinava, Adriano. Eu olhava uma papelaria e falava, papelaria. Eu olhava uma padaria. Eu tinha curiosidade, a padaria vende isso, vende pão, mas vende alfajor, mas vende isqueiro, vende cigarro. Eu era curioso. E você sempre teve essa noção de que, o empreendedorismo ligado à parte de vendas era o caminho também, ou não? Parte de vendas, engraçado você perguntar isso, que não. Na verdade, eu não valorizava vendas. Eu também tinha um puta de um preconceito com vendas. Eu não valorizava assim, vendas. Vender é coisa de quem não tem opção na vida, o cara, entendeu? Coisa assim, é uma subprofissão, mas quando você olha hoje com um pouco mais de maturidade, você percebe que, na verdade, tudo está relacionado a vendas. Qualquer empresa hoje depende de vendas. A empresa só falha quando não vende. Exatamente. Pode vender, se ela tiver com todos os erros, não tem problema. Vem consultoria externa, vende. Se ela estiver vendendo, ela tá bem. Então, assim, eu sempre tive, aí pulando, fiz faculdade. Quando eu comecei a faculdade, eu já tinha empresa, então muitas vezes eu matava a aula pra ir em reunião, saía no intervalo, ia fazer uma reunião, voltava pra aula. Muitas vezes, como eu era? Se hoje eu já não aparento ter mais de 30 anos, com 34. Naquela época, quando eu vim, então eu vestia terno e gravata. Ia terno, gravata e sapato pra aula. Porque eu saía de aula, já ia pra reuniões, já ia almoçar com o cliente e tal. Então já tinha isso. Hoje, eu falo pra vocês, recomendo não fazer faculdade. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre isso, sobre faculdade, a fraude do século. Mas aí o que acontece? Eu sempre quis, Adriano, achar um sócio para minha agência que fosse o cara das vendas, o comercial. Sempre quis. Inclusive, tenho bons amigos meus, tipo o Sérgio, que virou sócio durante um tempo para ser vendas, mas ninguém solucionava o problema. Aí um dia me deu um estalo. Eu sempre quis ser o cara introvertido, o cara da criação. Eu sempre quis ser né? Sempre quis ser o Washington Oliveto. Que dentro da bolha que eu tava, era o supra-sumo, né? Eu nunca quis ser o cara de lá, comercial, venda, prospecção. Só que você começa a ter estagiário, depois funcionário, depois secretária, aluguel, você começa a ter isso, você começa a precisar vender. Então sempre quis algum sócio, eu sempre achava que alguém ia resolver meu problema de vendas. E eu cheguei na conclusão mais importante da minha vida, talvez. Que é o seguinte, venda é a coisa mais importante, nada é mais importante que venda. Então se você sabe venda, para que você vai vender para o outro? Você vai vender algo seu, para você mesmo. Isso hoje é como eu vejo a fórmula de lançamento, tá? Hoje é como eu vejo. A fórmula de lançamento é um meio de vendas, né? Eu domino aquele meio de vendas. E como é que você conheceu a fórmula, assim? Foi algo que você descobriu na internet? Alguém te apresentou? Como é que você conheceu o Érico? É legal. Eu conheci, ver o Érico, acho que todo mundo já viu, né? Acontece o seguinte, eu tava ali em 2014,
tá? Eu tinha um amigo que já foi meu sócio lá atrás. Quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade, a gente teve um negocinho chamado Fotofan, que basicamente eu tinha comprado uma câmera digital e eu tinha visto na Calunga uma impressora que vendia, olha só como é que eu já pensava negócios. Eu tinha visto uma impressora que imprimia em papel fotográfico, no tamanho do papel fotográfico. Aí eu falei assim, pô, isso aí tem um negócio aqui, pô, tirar foto na festa. Ah, e nessa época aqueles sites de foto em festa estavam bombando. Então eu pensei, pô, mas tirar foto em aniversário. E esse amigo meu, ele tinha sido dono de uma lan house onde eu jogava Counter-Strike, nas minhas adolescências. E ele tinha, depois que ele fechou a lan house, ele pegou os computadores e montou tipo uma lan house móvel pra ir em aniversário. Ele levava lá as mesas, montava uma rede lá, jogava 5 contra 5 Counter-Strike. A meninava adorava. Eu pensei, mais uma vez querendo não vender, eu pensei, pô, ele pode vender, e pensando em pôr o serviço. Que era o quê? A gente ia lá, tirava foto, imprimia na hora e te entregava uma foto impressa aqui no seu aniversário. Eu tive esse negócio com ele, fizemos algumas festas, acho que fizemos umas 4 festinhas na época. Depois disso, o negócio não durou, justamente que não tinha um comercial ativo. E aí, anos depois, a gente continuou sendo amigo, ele é meu amigo até hoje. Em 2014 a gente estava almoçando, e detalhe que é o seguinte, na agência, Adriano, eu fui pro lado contrário, eu fiquei muito bom em tudo que era offline. Eu fiquei bom em jornal, em televisão, em rádio. E naquela época eu tava tendo um relativo sucesso, tá? Em 2010, 2011 a agência foi muito bem. 2009 a final de 2009 até 2013 ali, acho que foi em abril de 2013 que começou a ter os protestos de Black Bloc, essas coisas, mas até lá a gente estava indo muito bem, de vento em pouco. E aí, em 2014, esse amigo meu me mostrou o Érico Rocha. Eu já tinha visto, mas aí ele falou assim, Brodinho, a gente tava almoçando. Brodinho, tem um tal de Érico Rocha aí, acho que você ia se dar bem fazendo o que ele ensina, cara. Acho que tem sua cara, tudo a ver com você. E vou te falar uma coisa, galera, se vocês têm pessoas que têm carinho por você, que você conhece há mais de 15 anos, quando a pessoa falar um trem desse, tenta ter a humildade de refletir, porque provavelmente ele viu alguma coisa ali que faz sentido. Para pra ouvir, porque ela te conhece. Se for a turma do bem, não é aqueles críticos palpiteiros que fica só... Ele não é, ele é realmente um cara que torce a favor, né, da turma do contra, não. E quando ele falou aquilo, como eu tava super ocupado, eu tava naquela época montando a imobiliária, eu tava assim, a agência tava dando muito certo com a agência de imóveis, eu tava montando imobiliária. Eu meio que... sabe... Eu meio que falei, não, cara, isso aqui não funciona, não é pra mim isso. Deu uma esnobada básica ali. Básica. Na época, nem foi, nessa primeira vez que ele falou isso, nem foi tipo a arrogância que eu tive durante um tempo, não. Naquela época, simplesmente eu tava fazendo outra coisa, entre aspas. Meu rolê era outro. Meu business era outro, era muito offline. A prioridade naquele momento era outra, não era exatamente online, era focar naquilo que você já fazia bem. Exatamente. E o que acontece? Ele, e naquela época eu dava muita palestra porque assim, o que eu fazia na época muito? De onde vinha, que a minha agência bombava, ganhou prêmios, de onde veio? Naquela época a gente fazia lançamentos imobiliários, coordenado com as grandes imobiliárias. Eu não tinha imobiliária na época, eu tava montando a minha. Mas coordenado com as grandes imobiliárias, a gente fazia uma mega campanha, colocava naquele stand de vendas lotado, coquetel e tal, ia fechando. A gente pegou uma época ali, 2010, 2011, onde o que acontece? Tava um juro tremendo no Brasil e o imóvel tava valorizando 2,5% ao ano. Era uma bolha que, assim, deu no que deu, né? Então não tava valendo a pena o cara ficar com dinheiro investido. O cara tava tirando dinheiro da bolsa para comprar imóvel. Tava valendo muito mais a pena. Então, assim, realmente tava vendendo muito, muito fácil imóvel. E como a gente vivia de comissão e tudo mais, eu como agência também cobrava comissão em vez de cobrar um fixo para fazer. Então a gente tava vendendo muito bem. E naquela época eu já tinha alguns construtores mais próximos a mim que estavam falando que, poxa, se tivesse uma imobiliária mais dedicadas a eles e tal, eles fechariam com essa imobiliária. Aí eu pensei em montar minha imobiliária. Ótimo. Eu fazia, quando a gente ia lançar esses imóveis, eu fazia todo um treinamento da equipe de vendas dos corretores. Então eu fiquei muito bom em treinar a venda dessa galera. Porque lembra lá atrás que eu tomei a decisão, falei, cara, eu tenho que ser bom vendedor. Aí eu fui estudar vendas. Aí eu comecei a vender bem a agência ficou boa. Aí eu comecei, com esse know-how de vendas, ensinar vendas para os corretores, ser um coach de vendas para os corretores, porque se eles vendessem eu ganhava, né? E aí montei a agência. Quando eu tava no processo de montagem de agência, eu tava conversando com o Bernardo de novo. Aí eu tava falando de recrutar corretor. Aí ele falou, Bradinho, dá pra gente fazer um hiperlançamento de semente? Um congresso online com corretor, que aí você chama os corretores, vai nos grupos, chama, os caras vão, aí você dá a palestra, no final você recruta eles, Bradinho, faz um teste com eles lá. Que diabo é esse de lançamento de semente? Hiperlançamento de semente na época. HSL, não é ensinado mais esse lançamento.
mas era tipo um congresso online. O que eu fiz? Eu falei assim, tá, cara, vou comprar esse negócio. Na época era R$3.700 a foto, hoje tá 8.000. E eu falei, cara, vou comprar esse negócio, vou fazer rápido, vou mostrar pra ele que não funciona, vou pedir meu dinheiro de volta. Mas eu não posso dizer resultados financeiros, tá? Mas foi muito bom. Não foi aquela coisa maravilhosa, mas me deu muita moral com o corretor, me deu uma lista boa de corretor. Eu consegui contratar, me deu mais de 100 pessoas aplicando para trabalhar comigo como corretor. Eu consegui contratar 5 bons corretores disso. E, cara, eu fiquei conhecido, me deu autoridade, assim, como palestrante de imobiliário, assim. Eu falei, tá, esse negócio é bom. Mas lembra, não era meu rolê. Meu rolê tava em bombar a venda de imóveis e a imobiliária. Então a gente pode dizer que assim, você aplicou a fórmula de cara, mas não teve logo de cara assim, um resultado financeiro que posso dizer de sucesso. E eu tive um desdém nessa época. Então é o seguinte, né? O Bernardo, o Arnozinho me ajudou nessa época a montar página. Eu tive um desdém nessa época, eu falei, cara, esses trem feios não vendem nem ferrando. As páginas deles eram feias, de todo mundo que fazia, era tudo muito feio. As coisas que o Mário Vergara fazia era feia, era tudo feio. E eu venho da escola que quem paga a conta é o dono da empresa. E qual que era a âncora de mercado, de preço? O meu preço perante o preço da outra agência. Não era quem dava mais resultado, era quem cobrava e entregava o trem mais bonito. Então assim, eu vinha de uma escola, Adriano, business to business. E eu sabia jogar esse jogo, business to business. Eu sabia fazer, por exemplo, aquele lobby de jantar com um cara num restaurante legal. Eu sabia fazer todo esse lobby com os caras de negócios. E eu não ligava muito, apesar de já ter estudado, óbvio, comportamento consumidor, psicologia do consumidor, e o consumidor final meio que não importava tanto. E em método de agência, cara, ele não importa tanto, o consumidor final. Quem tá pagando o seu dinheiro é o dono da empresa. Então aquele relacionamento com ele que faz a diferença se você é pago ou não, né? Depois ele se vira com o cliente final, né? Mas aí você tenta acertar, mas assim, o cara que acerta os outros 1%, não é, você não tá diretamente ligado naquilo. É claro que a gente não fazia o trem pra não dar resultado, claro. Mas assim, mandava muito mais aquele relacionamento, tá? Então eu tinha, nessa época, depois de ter feito algumas aulas, eu confesso que eu fiz poucas aulas do Érico, né, nessa primeira vez que eu comprei, eu não pedi o dinheiro de volta porque ficou uma pulga atrás da orelha. Só que eu fiquei naquela relação de amor e ódio, sabe? Sei. Criticando. Literalmente, quando você sabe pouco, cara, eu tive uma arrogância. Que eu achava que o que eu sabia era melhor do que aquilo. Então toda vez que eu via, não, mas isso aí é tal coisa. Isso aí é tal coisa. Eu sabia tudo que ele falava. Realmente tudo que ele falava eu sabia. O sabichão, o bonzão sabia. Mas não tinha resultado 6 em 7 no bolso. Porque os negócios imobiliários davam dinheiro e tal, mas não era aquela coisa, em 7 dias não tinha. Mas não chegou a essa pulguinha ali atrás da orelha, aquele comichãozinho, não chegou a te instigar, a querer entender logo naquele momento de cara, a querer aprofundar mais ali pra entender o que estava acontecendo? Tá, mas aí tinha duas coisas que me atrapalhavam. Eu tava fazendo outras coisas. E 2, eu era inteligente demais, entendeu? Então eu achava que eu dominava aquela porra. Achava, não, eu sou publicitáriozão aqui, ó, prêmio, colunistas, prêmio Globo, homenagem do sindicato. Eu sou o pica, entendeu? E tudo bem. Só que o que eu não vi, Adriano, é que aquele jeito de fazer negócio, de agência e tal, tava morrendo. E esse negócio mais tava subindo, né? Eu não vi isso, eu ignorava aquilo porque eu tava dentro da minha bolha. Todo mundo tem sua bolha, eu tava dentro daquela bolha. Então, durante um tempo eu via as coisas do Eric meio que menosprezava. Mas assim, tudo bem, você menosprezou, faz parte, porque assim, como você mesmo disse, você já era um profissional reconhecido no mercado, você tinha anos de experiência, prêmios e tudo mais, mas você disse também que não teve nenhum resultado expressivo ali com a fórmula, mas hoje, olhando lá para trás, qual foi a transformação que a fórmula causou em você? O que você pode falar? Principalmente nessa época, eu fiquei assim, fiz lá o negócio, o Conavi lá, Congresso Nacional de Venda de Imóveis, e eu falei, não, isso aí a galera só foi ver porque eu não tava cobrando, não ganhei. Por isso que não é que eu não tive resultado, não tinha como eu medir meu resultado porque eu não fiz algo para vender. Então eu não soube. Tá. Entendeu? Eu fiz um negócio para recrutar corretor. Então não é que eu não tive resultado, eu não vendi nada, entendeu? Eu fiz um negócio para chamar a atenção dos corretores, um congresso de venda de imóveis, para pegar nome de corretor e no final eu falo, tem uma imobiliária nova surgindo. Se você quiser trabalhar lá, nós temos um diferencial de mercado e tal, blá. A gente na verdade, você usou a fórmula para recrutar os corretores e para aquilo que você aplicou a fórmula, ela deu o resultado que você queria. Eu não sabia medir. Mas para recrutamento. Eu não sabia medir, não tinha métrica, não tinha... você conseguiu recrutar 10 pessoas em 7 dias. Não tinha essa métrica para eu saber se era bom ou ruim.
Toma aqui a sua plaquinha. Entendeu? Não tinha, então não sabia nem se tinha sido bom ou se tinha sido ruim. Só que eu também não era desonesto intelectualmente. Eu falei, pô, velho, esse curso aqui tem uns trem aí, mas deixa ele ali. Depois eu vou... Mas assim, eu ficava... Cara, outras pessoas já devem ter tido essa sensação com o Érico. É porque o que ele promete parece ser bom demais, só que quando você vê, é simples demais. E a gente... Eu vinha de um negócio que era complexo, entendeu? Se eu mostrar pra vocês, eu vou pedir pra pôr na tela aí uma tabela de planejamento de mídia que eu fiz em 2007. Numa campanha de mídia para o lançamento do novo site do Jornal Balcão. Vou mostrar aí pra vocês. Põe aí o print. Cara, é completamente... Eram 200 e poucas rádios no interior, cada uma você tinha que falar o horário que ia ser exibido e tal, o preço, o público. Cara, era uma coisa muito louca. Pra você falar simplesmente, cara, você cria uma lista, usa copy, faz CPL 1, 2, 3, faz uma puta oferta de transformação, abre o carrinho, fecha carrinho 6 em 7. Entre aspas, se a gente for falar de qualquer outro tipo de business que existe no mundo, tem nada mais simples que isso. É verdade, cara. E assim, beleza, a gente já sabe aí como é que foi esse teu início com a fórmula, mas assim, quando é que você começou a observar os primeiros ganhos financeiros que você pode dizer assim, pô, cara, a fórmula, cara, esse negócio é pra mim, acho que eu vou seguir com esse Com as método. provas que o Érico começou a colocar. E pessoas que eu conhecia, o Érico começou a ter tanta prova, tanto estudo de caso, tanta gente, e pessoas que eu conhecia, tá, que não eram publicitários, tendo resultado com fórmula. E eu comecei a ver aquele negócio e assim, pô, caramba. Isso deve incomodar, cara. Nossa, tudo tipo assim, cara, eu sou publicitário, cara, sei tudo aqui, mas, cara, tem gente que fez ali fonoaudiologia e tá fazendo 6 e 7 a cada 3 meses. Ó, hoje eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tenho e assim, é sempre assim, tá? É sempre assim. Hoje eu tenho um entendimento, tá? Normal, que é o seguinte, cara. O que a fórmula ensina hoje, mas vou te mostrar qual que foi a transformação. E foi essa minha transformação. O que a fórmula ensina é psicologia humana. E a mais primitiva, né? A mais rudimentar, né? Tá? E o meio que ela coloca aquilo é num passo a passo que eu posso apelidar, por exemplo, de marketing de resultado. Tudo é metrificado, tudo tem um porquê. Produzir conteúdo, olha lá quantas pessoas interagiram. Mandou um e-mail, vê quantas pessoas abriram. Você consegue ver tudo isso. Isso, cara, vindo de alguém que fazia campanha em 7 mil rádios do Brasil inteiro. Não tinha a menor noção de quantos caras tinham ouvido no Macapá. na rádio Beleza FM, em Recife. No Recife, não sabia. E com a internet a gente consegue ter esses dados assim, né, com cara? a fórmula, cara, tudo que você faz na fórmula tem um número. Tudo que você faz na fórmula tem um porquê. E assim, a fórmula, quando eu fui conectando, igual eu te falei, né? O bonitão sabia tudo que o Érico estava ensinando, realmente. Tudo. Eu já tinha visto uma palestra, já tinha estudado, já tinha lido um livro. Só que ele envelopou o negócio de uma forma, é um método único. Cara, que faz todo sentido, é do A até o B, realmente. E assim, quando eu comecei a ver as provas, com muito testemunho, eu comecei a falar, cara... E assim, eu tinha um amigo que lançava, que falava pra mim, cara, nós vamos te lançar, você vai falar de vendas e vai ser bom pra caramba. E eu não queria falar isso. Sabe por quê? Porque eu não tava satisfeito com o meu estilo de vida naquela época ali, 2015, 16, 17. Porque eu tava... 2015 e 16, porque eu tava muito focado na imobiliária e, cara, era uma merda. Eu ficava... porque eu tinha que... Eu era o líder de uma equipe de vendas, então eu tinha que ficar motivando muito eles. E corretor é um bicho que, sabe, você tem que dar um apoio emocional muito grande, então emocionalmente eu ficava desgastado. Emocionalmente eu ficava exausto. Era o dia inteiro tentando motivar a equipe para vender. E num Brasil, crise Dilma. Crise dos Brasil parado. Era manifestação. Então assim, com crédito horrível, com juro altíssimo, com ninguém sendo aprovado em nada. Né? Então eu tava assim numa situação que, poxa, era difícil manter aquela galera motivada. Isso me desgastava muito. E aí eu tinha lá a forma de lançamento, né? Vinha naquele tanto de prova. No final do ano de 2016, 2017, eu decidi, isso talvez tenha sido a maior transformação que a fórmula causou em mim, que é entender realmente o fator humano ali da venda. Só que o que ele faz é o seguinte, pega todos os fatores da venda 1 a 1 humano, que eu já usava para fechar imóveis, essas coisas, e colocava isso numa máquina. Entendeu? Cara, começou a fazer sentido. Eu comecei a ter a humildade de assistir a fórmula e falar o seguinte, eu vou dar a chance pra esse Érico aí. Eu vou partir do princípio que tudo que ele fala é a mais absoluta verdade. Coisas que eu xingava o Érico. Por exemplo, você tem uma ideia que era birra, tá? Era pura birra. Eu tava completamente errado. Ele falava assim, não, porque tem o copywriter, tá? Eu não sei...
essa palavra em português, redator publicitário, seu filho da puta! Como é que você quer ensinar um negócio, você nem sabe o que é esse cargo no Brasil chama-se redator publicitário, na agência dos Estados Unidos chama-se copywriter, é a mesma coisa, como é que você não sabe a tradução disso e quer ensinar? Então eu me achava que porque eu sabia isso, eu entendi, eu sabia mais que ele do que ele tava falando, entende? Sim. Então assim, nossa, era pura arrogância, cara. Érico, então, quem perdeu fui eu. Então você pode dizer que a transformação maior que a fórmula causou em você foi realmente fazer você internalizar essa humildade de reconhecer que você, mesmo sabendo muito de marketing, existia um método que você poderia trabalhar online e ter resultados que no offline seriam mais difíceis de ser alcançados. Eu não digo necessariamente que essa foi a transformação que a fórmula fez em mim, mas essa foi a transformação que eu precisei fazer para estar pronto para a transformação que a fórmula fez, que foi realmente de me dar um veículo, né, eu chamo isso de veículo, que eu pudesse faturar bem, faturar alto, que eu pudesse investir, que eu pudesse ter bons lucros, que eu pudesse trabalhar com educação, com transformação de vidas. Ele me deu esse veículo. E quando eu falo veículo, Adriano, é porque é o seguinte, o que é melhor? Ser um dono do minerador ou ser um dono do supermercado? Cara, ou ser funcionário, ser concursado, cada um veículo para você chegar no objetivo que você quer. Eu considero a Fórmula um veículo que eu vi que batia muito comigo, entendeu? É basicamente por resultado. Eu sempre fui um cara muito de resultado. Eu sempre quis ganhar por resultado, basicamente o resultado só importa com você. Basicamente você faz tudo ali dentro de casa. Sempre gostei de fazer tudo. Então isso ressonou comigo e era um negócio de educação e transformação. E eu lidava muito com isso. Então assim, começou a casar, eu falei, cara, isso aí, bicho, é minha... Aí eu lembrei lá de 2014, quando o Bernardinho falou, cara, isso é sua cara. Eu falei, cara, isso é minha cara. Isso é bom quando um amigo que conhece a gente há muito tempo fala assim, cara, eu tenho um negócio pra você, para ouvir, porque se o cara realmente gosta de você, vai fazer completo sentido. E ele me conhece desde que eu era adolescente, né, cara? Então ele falou, isso aqui é sua cara, e realmente foi. E realmente eu posso dizer que a grande transformação da fórmula, depois que eu fiz a fórmula sem preconceito, sem nada, foi realmente me mostrar um veículo, cara, que assim, que não é uma coisa passageira, vai sempre funcionar, tá? A fórmula já se reinventou 3 vezes, ela era com público orgânico, agora era com hiperlançamento de semente, agora depois foi com público orgânico de Facebook, agora tá muito Instagram e YouTube no público pago. Então assim, ela vai mudando as formas de aplicar, mas a fórmula em si, que são os gatilhos mentais, o processo de decisão do ser humano, vender a transformação para ele, isso aí, cara, nunca vai sair de moda, vai existir em 2055, vai estar funcionando ainda. Então essa transformação foi me entregar, me querer transformar em lançador, me mostrar um veículo onde eu podia alcançar minhas ambições profissionais, minhas ambições sociais, entendeu? Num veículo só. E que ainda tinha a ver com o meu estilo de vida, ser mais introvertido, fazer as coisas mais por mim mesmo, ser mais pra dentro, muito trabalho mental assim. Eu sempre gostei muito disso. Maravilhoso. E seguindo nessa linha do que você falou, de resultados e tudo mais, de metas, como é a sensação de fazer o primeiro 6 e 7? É igual fazer um 6 e 7 a primeira vez e os próximos 6 e 7? O sentimento, a sensação é a mesma? Como é que é isso aí pra você? É diferente, cara. É diferente. Cada produto, assim, eu estou falando, é porque a maioria das pessoas, eu não sei se são lançadores ou se são expert lançadores. Se você tem só o seu produto e tá lançando, aí você tem aquela experiência e depois aquela experiência passa. Como eu lanço outras pessoas, outros experts, e sempre foi assim, por quê? Porque eu venho de agência, eu sempre tô acostumado a pegar o meu know-how de marketing e pôr, entendeu? A serviço de alguém. Eu sempre fui o cara do backstage, né? Há pouco tempo que eu assumi o front stage, mas assim, eu sempre fui o cara do backstage. Então eu sempre tive acostumado a colocar, a ser o cara que controlava tudo e tal. E deixa eu te explicar. Os primeiros resultados, eles, como é que eu posso dizer? Como é que é a sensação? Cara, é um mix, você fica muito feliz, só que você fica muito cansado, cara. Não, normal, o trabalho dá trabalho, mano. É uma energia que na hora que você vê, você tá cansado e você fala assim, caramba, então assim, é um mix de felicidade com exaustão, assim. É muito bom, é um sentimento gostoso. Acho que o que traduz é aquele sentimento de dever cumprido, vou dormir 24 horas. Sim, ou então de se recuperar depois de um campeonato de MMA, qualquer coisa parecida com isso. Cara, assim, você fica exausto. Agora, cada um é diferente, cada um tem suas particularidades diferentes, seus desafios diferentes.
Então eu posso dizer o seguinte, né? Na época que eu comecei a lançar mesmo outros experts, que foi 2017, eu comecei a lançar experts e naquela época o jogo era muito de quem tinha já uma autoridade construída. Então eu comecei a lançar experts que já tinham certa autoridade, né? Então, vendo as métricas, etc e tal, a sensação era tipo assim, poxa, foi um negócio redondo. Aí depois você tem a sensação de fazer o primeiro 6 em 7 com tráfego pago, construindo audiência do zero, já é outra sensação diferente. Agora eu tô em busca de uma terceira sensação de 6 em 7, que é o meu 6 em 7, que eu não tô com pressa dele chegar nem um pouquinho, no start. Tá? No meu produto, eu botando a cara, eu sendo expert. Não estou nem um pouco com pressa dele chegar, sabe por quê? Porque eu estou fazendo, né? Eu estou curtindo cada momento. Né? Então o meu momento 6 em 7 eu presumo quando ele vai chegar mais ou menos. Mas... É que nem a criação de é que nem você tá criando ali uma criança, né? Educando uma criança. Então, você tá curtindo cada etapa, cada fase. Exato. Então você tem um produto novo, você bate aquele primeiro 6 em 7 nele, é muito bom. Você tem um produto que bate 7 em 7, é muito bom. Agora, eu te falo, eu tô presumindo, tá? Eu acho que o meu 6 em 7 do Start vai ser o mais gostoso de todos, até do que dos 7 dígitos. Eu acho. E assim, agora eu vou aproveitar esse gancho aí dos 7 dígitos para dar até um relato pessoal aqui, de quando a gente se conheceu, mais ou menos, né? Cara, assim, a gente se conheceu exatamente no lançamento de 7 dígitos, não sei se você se recorda. Eu era gerente de projetos de uma empresa lá nos Estados Unidos, você chegou lá para lançar o Expert, que era o dono dessa empresa, você chegou lá do nada para ser co-produtor de um lançamento desse Expert. E o que me chamou a atenção é que você já chegou lá chegando, já levou a equipe, alugou apartamento, carro, puxou alimentação, para fazer o lançamento do produto que ainda nem existia, cara. E assim, ele ainda ia ser produzido. E você tava puxando aquilo tudo ali em dólar e tal. E assim, me chamou a atenção a sua coragem, a sua perspicácia de chegar lá com a cara da coragem, sem produto, sem nada, bancando tudo, todo mundo. Tu não julgou isso muito arriscado, não? Assim, se lançar nessa empreitada assim de cabeça de uma vez? Ali, eu já tinha realizado alguns lançamentos em parceria com outras pessoas. E ali eu já tinha segurança no processo. Tá? Ali eu já tava, ali o meu problema já era outro. Ali meu problema é o seguinte, ó, eu sei que a fórmula funciona, eu sei fazer várias coisas da fórmula, agora falta o expert, eu ia atrás de expert. Aí fazia parceria com uma pessoa ali, parceria com outra pessoa ali. E nessa época, esse expert a gente estava fazendo algum negócio no imobiliário e surgiu a oportunidade de fazer. Ele tinha uma autoridade grande nessa área, tá? Na área de negócios, de business e tal. E o produto que a gente ia lançar tinha bastante relevância com esse negócio, com essa área. Ele tinha, naquela época, o que mais importava pra gente. No Facebook, na página dele do Facebook, ele tinha 1 milhão de seguidores e as publicações que eles colocavam tinham muita interação. Esse era o jogo da época, estamos falando do início, primeiro semestre de 2017, tá? Sendo que já no final de 2017 já estava mais um jogo pago. Mas... ainda entregava muito, as páginas do Facebook ainda entregava muito conteúdo, né? Então a gente fez, claro que saímos com um combinado na coprodução no Hotmart, então eu sabia que na venda a gente iria ser remunerado, mas cara, eu sempre fui empreendedor, né? Eu sabia que eu tinha que colocar dinheiro no negócio pro trem sair. E montei a equipe, fomos pra lá. Passamos um tempo lá, gravamos todo o produto, editamos todo o produto com o iPhone 7, esse que tá filmando aqui, ó. Comprei o iPhone 7 lá, utilizamos ele praticamente para tudo. Gravamos todo o infoproduto, gravamos o CPL, o vídeo de vendas, editamos tudo lá, lançamos tudo lá em 38 dias, 40 dias mais ou menos. E assim, ali eu tive que colocar em prática tudo que eu sabia de publicidade, para produção, foi uma loucura, Adriano, mas assim... Eu sabia do risco e eu sabia do reward, né? Ele realmente tinha uma audiência muito engajada. Facebook, na época, página, entregava. É uma coisa que hoje vocês não têm nem ideia do que ela entregava. Porque hoje você faz uma publicação lá, fica o grilo cantando. Ninguém vê essa publicação. Naquela época, você postava, dava 1 minuto, tinha 100 mil curtidas, com não sei quantos compartilhamentos, tinha post dele que chegava a 50 milhões de pessoas. Eram umas coisas... Era uma loucura aquilo mesmo. Era uma loucura. Então assim, eu sabia que esse fator tinha, o resto eu e minha equipe sabíamos fazer. Principalmente aquelas pessoas que eu levei lá, que a gente estava fazendo outros projetos aqui juntos. Então eu sabia que a gente ia conseguir entregar, né? Aí vem aquele negócio também, cara, eu sei que eu vou conseguir entregar? Fui na missão. Não tinha férias, não tinha praia em Miami, não tinha nada.
Estávamos lá para trabalhar. Conversei com a galera antes, nós estamos aqui para trabalhar, para entregar isso. E a gente pariu um filho de 7 dígitos, né? Pô, eu vou te falar que ficar ali inerte às tentações ali de Miami para trabalhar é complicado, porque assim, tem muita distração ali em Miami. Então, assim, realmente, se você não estiver muito focado, cara, o tempo passa, o dinheiro vai embora e você nem percebe. Exatamente. Realmente. Miami é maravilhoso. Então, assim, me chamou, agora falando de verdade, assim, me chamou muita atenção essa tua perspicácia, essa tua coragem de ir com a cara e com a coragem e bancando ali todos os custos em dólar, que não é, a gente sabe que não é barato. Não só os teus custos, mas o custo da equipe, todos os custos ali inerentes a vivência em Miami durante lá os 30 dias, 40 dias de gravação, até o produto ser produzido, até o produto começar a ser rentabilizado para que o dinheiro que você investiu retornasse para você. E assim, e outra característica sua que me chamou bastante atenção é o quanto você é focado realmente, assim. Você não se deixa distrair por mais que existam tentações e distrações que pudessem atrapalhar, não. Ali você se mantém o foco e isso é verdade, não é coisa de papo de amigo aqui, não. Isso foi uma coisa que eu percebi lá e eu vejo que você mantém esse foco, essa tua capacidade de concentrar energia para entregar um resultado que é difícil de se ver hoje em dia. Assim, é muito... Quando você não sabe o que tem que fazer, tudo bem você tá desperto, mas se você sabe exatamente o que tem que fazer, cara, você não tá fazendo aquilo, a culpa é sua, né? Então, assim, esse negócio, eu sabia o que a gente tinha que fazer, tinha o cronograma de tudo que a gente ia fazer, os checklists de tudo, tinha tudo, cara. A gente tava lá pra entregar aquilo, entendeu? Então a gente ia lá entregando aquilo. Eu lembro que o Josh no carro, ele ficava editando coisa no próprio celular, no próprio negócio celular, ficava editando os vídeos que a gente tinha gravado no dia. A gente chegava no apartamento, a gente jogava tudo no computador e já ia colocando e subindo pra plataforma do Hotmart. Foi assim, a gente tinha um objetivo, tava todo mundo ali focado, entendeu? Sim. Tanto que no final eu tava doente, estresse lá em cima, dor de garganta, né? Que era muito foco, muito estresse realmente. A gente sabia, a gente estava ali por um motivo, entendeu, Adriano? Então assim, isso foi uma coisa que eu gostava também. Uma coisa que eu gostava da fórmula é que é o seguinte, você tem períodos onde você tem que pôr o extremo foco. E aí depois você relaxa, aí você pode dar uma curtida, vai. Eu acredito muito nisso, sabe? Em você viver certos ciclos. Cara, você faz um acontecimento muito grande, você tem que ter foco para aquilo. É legal, entendeu? Então assim, depois daquilo eu fiquei um tempo, uma mini fériasinha, fiquei relaxado, curti alguma coisa. Mas também enchi o saco de ficar à toa logo e já fui fazer outras coisas, já fui fazer outros projetos aí, outros lançamentos. E o que eu digo, né, que a gente se conheceu nessa época aí, o que eu digo me chamou a atenção Su também, naquela época, você já ter feito a fórmula também. Engraçado que eu falo que o Érico apareceu pra todo mundo, né? Cara, naquela época o Érico tava... Foi uma puta de uma coincidência. Quando você chegou, eu tava ali no início do curso ainda, não tinha nem chegado nem na metade do curso. Aí a gente chegou ali, até batemos um papo, trocamos uma bola ali. Mas eu falei, cara, como nunca tinha lançado ninguém e ainda tava tendo contato com a fórmula, eu falei, cara, legal, eu vou ter oportunidade aqui de ver como é a produção de um lançamento do início ao fim. E eu participei de várias das gravações, eu vi exatamente, eu não participava da parte da edição, nem de subir da plataforma nem nada, mas ali na preparação da gravação, de colocar a iluminação, posicionar a câmera, como orientar ali o expert em como conduzir a gravação. Isso tudo tive oportunidade de participar junto contigo e, coincidentemente ou não, a gente só veio a trabalhar juntos em lançamento, sei lá, 2, 3 anos depois, que é exatamente agora. Porque, coincidentemente, a gente se encontrou em Miami e você é do Rio, né? Mas você estava de mudança para Belo Horizonte. A minha cidade que eu moro. E foi naquele momento, exatamente. Assim, eu tava trabalhando nos Estados Unidos, lá com aquele expert, e era justamente o momento de transição. Minha família estava se transferindo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, porque minha esposa estava trabalhando na Vale, a Vale transferiu do Rio para Belo Horizonte. A gente se conheceu lá, né? Você conhecia o expert, a gente acabou se conhecendo através dele. Além do lançamento, que era algo que a gente tinha em comum agora que a gente moraria na mesma cidade. Só coincidência. Aí quando voltou para Belo Horizonte, eu comecei a te chamar para sair, te apresentar uns lugares bons, você já conhecia outros lugares bons, a gente começou a se encontrar por aqui, né? Verdade. E aí você, sempre como gerente de projeto, gestor de projeto, né? Uma cabeça muito diferente da minha, muito analítica, muito aquilo. Sempre gostei de ver o seu contraponto em algumas coisas e tal, então a gente começou a nos tornarmos amigos, tomamos uns bons vinhos juntos já, né? É verdade. E aí a amizade foi natural, né? Aconteceu. Bacana.
E, cara, me fala o seguinte, falando de coisas grandiosas, né? Você falou que você sabia que aquilo ali daria um resultado muito bom e tudo mais. Então, assim, falando de coisa grandiosa para coisa grandiosa, qual é a sensação de subir no palco do lado da fórmula de lançamento, depois de um resultado expressivo? Eu te falo que esse ano, você vê que eu não tenho a plaquinha de 7 em 7 aqui. Uhum. Eu não fui no palco em 2017. Eu tava em Miami. Porque foi justamente... Eu voltei pra... eu tava indo e vindo, cara, assim, mês sim, mês não, lá. Porque eu tinha começado a imobiliária lá. Então tava muito mês indo, mês vindo lá. E nessa ida que eu fiquei 40 dias lá pra lançar, eu não mexi em nada nos negócios imobiliários lá. Então nisso aí, eu fui pra lá. Eu tava lá no fim do ano, tá? Foi ter uns eventos lá do mercado imobiliário, eu fui pra lá. E na época, eu mais uma vez, falei, não, aqui ia em evento vai ser oba-oba, Flávio Augusto e tal, então eu não fui. Hoje me arrependo tremendamente. Eu deixaria de ir nesse evento dos Estados Unidos, cancelaria passagem, perderia as milhas ou o dinheiro, mas eu iria no Fórmula de 2017. Aí eu subiria no palco pra pegar minha plaquinha de 7 em 7, porque é o seguinte, em 2018 eu fui, tá? Em 2018, quando eu subi no palco, meu amigo, subiu eu, Gabi, Marcelo, tava um tanto de gente. Quando a gente subiu no palco, quando eu subi no palco... Não, pra começar, não vou falar nem de subir no palco. Quando eu cheguei no evento, que eu vi aquele tanto de guichê, de credenciamento, aquele tanto de pessoa, na hora eu senti, tem uma expressão em inglês chamada humbling, que é como se você tivesse tomado um banho de humildade. Na hora eu me senti, tem essa tradução para português, mas na hora eu me senti tipo assim, cara, pequeno. Eu falei, cara, esse trem é muito grande. Eu me senti uma pequena parte, foi uma lição, foi calçar as sandálias da humildade, entendeu? Sandálias da humildade, exatamente. Eu cheguei naquele trem inteiro e foi assim... Aquilo ali foi transformador. Eu ter ido no Fórmula 2018 ao vivo foi transformador. Quando eu entrei lá e vi aquele tanto de gente... E tem uma diferença também do Fórmula de 2017 e 2018. Foi quando a Barry e o Blue, especialistas em evento... Um dia a gente pode fazer um podcast sobre eventos. Eles pegaram a Fórmula para fazer. E eles têm a metodologia. Inclusive, eles lançam um produto deles, mas eles fazem do Jeff Walker nos Estados Unidos. É um outro caso, Barry Blue Eventos, vender coisas em eventos. Aqui vai para um próximo podcast. Mas, cara, quando eu cheguei lá e eu vi aquele palco, eu vi aquele negócio todo... É grande demais, né, cara? É grande demais. Eu falei assim, cara, é aqui que eu quero estar. Eu me senti em casa. Foi a primeira vez na minha vida em termos de negócio. Sempre foi muito desconfortável, mas eu olhei aqui e falei, cara, aqui que eu quero ficar. Eu gosto das pessoas que estão aqui. Eu conversava com uma pessoa, a gente falava de negócio. Eu conhecia, qual que é o seu produto aí? Você tá no ticket tal, eu lanço fulano de tal, eu faço aquilo. As conversas que tinham ali eram gostosas. É porque, na verdade, assim, você se sente... É curioso, tá todo mundo ali na mesma sinergia, falando da mesma coisa. Na mesma sintonia, querendo alcançar os mesmos resultados. E um ajudando ao outro, né, cara? É um ambiente colaborativo, não é um ambiente de competição. Cara, quando eu senti que ali foi muito legal. E aí, quando eu subi no palco, foi muito gostoso, cara. Foi muito gostoso mesmo. Porque toca uma música. Cara, é assim, É uma energia do cacete, né, cara? Caramba, cara. E quando eu subi no palco, aí eu fui lembrando, cara. Eu fui lembrando. Quando eu subi no palco, eu tava fazendo as contas de quanto dinheiro eu perdi de não ter começado a lançar lá em 2014, né? E na minha cabeça, assim, nas contas que eu fiz, 2014, 2015, 2016, foi mais ou menos 2 anos ali. No mês de 2014 pro final de 2016, 2 anos e meio. Eu deixei de ganhar uns 10 milhões de reais. Nossa. Entendeu? Eu comecei a fazer os cálculos muito loucos na minha cabeça. De acordo com os resultados que eu tava tendo, tava transpondo para aquela época e tal. Eu deixei de ganhar muito dinheiro. Mas aí eu cheguei e falei o seguinte, olha, que isso sirva de lição para mim. Quando eu tava lá no palco, eu falei, que isso sirva de lição para mim. Agora você sabe o que tem que fazer. Você tem que fazer, entendeu? Você sabe, cara, isso aqui é do caralho. Entendeu? Literalmente. Naquele dia, no palco de 2018, eu me tornei oficialmente, me autodecretei um embaixador da Fórmula. Pô, legal, cara. Me autodecretei um embaixador da Fórmula. Nunca tinha visto você falar dessa forma, não. Bacana. Meio que como uma coisa assim, em retribuição, meio que é um pedido de desculpas ao tanto que eu xinguei o Érico pelas costas dele, sabe? Coitado. Meio que eu admitindo todo o mérito que ele tem, enaltecendo todo o mérito que ele tem e reconhecendo. Né? Porque eu acho que só... Eu me senti no dever ali de, cara, ser embaixador aí da Fórmula e passar pra frente isso.
Não, e você falando isso, eu tô lembrando da primeira seleção de experts que nós fizemos para a empresa, de uma pessoa que aplicou lá como expert, tentando meter o Mário no Érico, e a gente chegou a achar graça ali daquela situação naquele momento. Tchau, vai lá, vai viver sua vida. Pô, cara, as pessoas ainda perdem tempo, né, cara? Quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Então, quando alguém tá criticando, cara, geralmente tá se olhando no espelho ali, mentalmente falando. Entendeu? Então, assim, aí em 2019, subi o palco mais uma vez, foi gostoso do mesmo jeito, foi do caralho, cara. Acho que foi até mais gostoso, sei lá, porque eu não sei falar. E assim, nós estamos criticando muito, se tem uma coisa que eu estou torcendo todos os dias é porque tem esse 7, eu digo de forma ao vivo assim, eu preciso de uma virou meu ritual de mensagem, assim, sabe? Depois daquilo, eu tiro minhas férias até 1º de janeiro, entendeu? Virou meu negócio assim, virou evento que eu tenho que ir no ano e eu quero estar ali que eu me sinto em casa, cara, é bom demais. Assim, eu faço evento com os alunos do Start um dia antes, a gente sai pra comer, sai pra beber, cara, é assim, é o meu rito de passagem, a minha celebração anual virou o Fórmula ao Vivo. Olha, eu posso te falar, eu até arrepio só de lembrar, cara, é uma sensação mágica, é mágica aquilo que o Érico faz. Sensacional. E hoje, Felipe, você se considera o cara que mais tem resultado ou o cara que tem resultados mais consistentes? Como é que você se definiria dentro desse mercado de lançamentos? Nenhum dos dois. Eu me considero um cara que tem resultado e eu assim, trago meus resultados, as plaquinhas estão aqui para todo mundo. Eu sou um cara que tem resultado, mas olhando de uma ótica de business, um resultado constante, não aquela lapada, fiz, deu sorte, entendeu? Fiz porque meu expert era bom, eu fiz com diversos experts, com diversos produtos. Então eu considero um cara, vou dar um nome que o Minotauro fala isso no MMA, quando ele tá comentando no canal Combate. Eu sou um cara testado, entendeu? Sou um cara testado nesse mercado. Couro grosso, entendeu? Já passei por poucas e boas, igual você mesmo falou, cara, sem produto nem existir, gastei $45 mil para ir para os Estados Unidos com a equipe, alugar tudo e passar lá 40 dias com a equipe inteira lá, fazendo um negócio, entendeu? Criando um produto, criando um lançamento, lançando e monetizando esse tempo inteiro, né? Sendo que se o negócio desse para trás naquela hora, eu tava no preju lá de R$100 e poucos mil. Então assim, não era brincadeira, entendeu? Era um negócio que foi levado a sério, entendeu? Já perdi dinheiro, já fiz coisa que deu muito certo com pouco dinheiro, já fiz coisa que empatou. Então assim, já sou testado, eu já vivi vários cenários, tá? Não sou o cara com mais resultado, não sou o cara com resultados mais constantes, eu sou um cara com resultados constantes e com resultados que eu considero bons, assim. Só que mais que isso, eu tenho uma ótica. Eu já poderia ter ido, tá? Ter dado tiros de tentar fazer 8 dígitos, porque já apareceu experts pra mim com audiência que poderia, só que eu preferi ir por um caminho mais sustentável, por um caminho de criar um negócio que dependesse menos de mim. Então, assim, o que eu posso dizer é que seria um pouco isso, sabe? Eu me considero um cara testado, experimentado, casca grossa, criado no sol, entendeu? Desse mercado. Você quer forjar, você prefere forjar ali o negócio na rocha do que na areia, né? Porque na areia vem a primeira onda, afunda tudo. Exatamente. E assim, ao que você deve esses resultados acima da média? Assim, porque tem pessoas que fazem lançamentos e não conseguem, ou nem conseguem fazer nem o primeiro, e você consegue fazer vários lançamentos com resultados significativos. Ao que você deve esses resultados aí? Cara, é o seguinte. Primeiro que quando você quer fazer, você vai questionando, você vai criando coisas, né? Por exemplo, o infoproduto, beleza, mas o Érico fala da transformação, então ele tem que ter uma transformação. Qual que é a transformação? Então, primeiro, seguindo a fórmula à risca, com aquele negócio que eu falei, escuta o que o Érico fala como se ele fosse realmente o dono de toda a verdade e tentando achar o porquê por trás daquilo e criando processo para isso. Processos muitas vezes que eu nem sabia que existiam e que quando você chegou lá na empresa, lá no início desse ano, você começou a desenhar, tá? O que acontece? Exemplo. Na própria parte de infoproduto. Cara, eu achava que era uma coisa meio instintiva. Não, cara, esse produto, não, você tem que falar disso, porque é isso que tem, essa é a transformação, porque o pessoal quer ser igual a você. Isso pra mim era claro na cabeça, só que era claro na minha cabeça.
Entendeu? E quando entra um gerente de projeto enchendo o seu saco para aquilo ser presente para as outras pessoas da equipe, para a pessoa nova que nunca entrou na equipe entrar e já começar a entender aquilo, eu comecei a ter que refazer tudo preocupado com o processo. O que eu penso quando eu estou pensando isso? O que eu penso quando eu estou pensando aquilo? Então, assim, é um conjunto de coisas que são experiências, tentativas e erros, mas não simplesmente e vai realmente medindo e colocando aquilo ali em processo, né? Então, entendimento da forma, eu devo isso ao entendimento da forma, que hoje a gente chama de método START, que é o que a gente usa nos produtos que a gente está lançando, e é o que eu ensino para as pessoas, para os alunos utilizarem. Que é o quê? Cara, tem a fórmula, não tem? A fórmula, ela te fala um processo heurístico e tudo aquilo. E aí você tem formas de aplicar a fórmula, entendeu? Tráfego, vai fazer tráfego como? Ele ensina lá alguma coisa, você tem muito mais por trás daquilo. Aí, por exemplo, vai fazer um lançamento, mas de qual infoproduto? Pode-se fazer de vários, mas qual que é melhor? Qual que vai pegar mais com os gatilhos mentais que a fórmula usa? Então tem todos esses processos, então esse conjunto de coisas que a gente foi mapeando, dos lançamentos que mais deram certo, ele tinha esses atributos em comum. E a gente transformou isso no método que a gente aplica hoje, nos processos que a gente aplica, e no método que eu ensino. Quando eu cheguei na empresa, foi realmente um desafio colocar ali para você de uma maneira que ficasse entendível que o processo aplicado de gerenciamento de projetos dentro do lançamento, ele explode diversas outras microatividades que para um lançador experiente pode ser algo óbvio, mas assim, você pode pecar em algum ponto que passou despercebido entre um lançamento e outro. Ao passo que, se você colocar isso tudo num processo único, você consegue mapear exatamente cada microatividade, você encapsula essas microatividades em atividades maiores ou menores e você vai gerenciando ali conforme a necessidade e a característica de cada lançamento. Então, hoje a gente pode considerar que a gente tem um processo estruturado dentro da nossa empresa, a gente consegue mapear todo o processo do início do lançamento, desde lá da estratégia, a parte de tráfego, de copy, todas as etapas que compõem o lançamento, a gente tem tudo isso mapeado. Por quê? Porque a gente aplicou as técnicas de gerenciamento de projetos, explodiu cada uma dessas caixinhas, identificou cada uma das atividades que tem que ser realizada para chegar no objetivo comum, que é o lançamento lá na frente. E assim, aí isso me fez, né? Aí isso me fez documentar muita coisa também, né? Como é que faz isso? Eu faço. Pra mim era só fazer. Porque assim, muitas vezes eu nem sabia de escrever o passo a passo de fazer. Eu entrava assim, eu lembro que era esse botão, eu lembro que era isso e tal. Agora eu tive que realmente mapear. Pra quando uma pessoa nova entrar e for fazer aquela atividade, tem documentado como é. Então, eu considero isso. Tem um outro fator também, né, cara? Assim, a minha predisposição a estar errado, a errar, a falhar. Então, assim, porque senão o negócio começa a dar errado, você para, não continua. Cara, deu errado, vai pro outro. Pensar no jogo a longo prazo, entendeu? Então, isso também é muito importante, porque muita gente, uma coisinha dá errada, a fórmula não funciona, tchau. Pô, cara, beleza. Um abraço e vai lá. Tem um outro aspecto, Felipe, que eu considero ainda mais importante, que é o seguinte... A empresa, se ela tem todos os processos mapeados direitinho, ela passa a não depender exclusivamente de você, o dono, ou de mim como gestor. A gente, conforme a gente for trazendo pessoas para compor a nossa equipe, se a gente tiver tudo documentado direitinho lá de como fazer cada uma das etapas, com um vídeo explicando, você faz assim, você faz assado, você clica aqui, você faz aquilo, cara, onde a gente estiver, as pessoas vão poder fazer o que a gente já faz e a gente passa a ser, não precisa ser imprescindível a nossa presença na empresa. A empresa vai rodar mesmo que a gente não esteja lá. Essa é a ideia para daqui a um ano e pouco aí, realmente algumas coisas começarem a rodar sem depender, sem eu nem ver. Exatamente. Essa é a ideia. E assim, cara, você já utilizou estratégias de marketing, outras tantas estratégias de marketing, e hoje você foca exclusivamente aí na fórmula. Por que você decidiu focar na fórmula? Eu tive que tomar uma escolha, né? Porque eu percebi uma coisa, eu percebi que cada método tinha uma tribo, ressonava com certo tipo de pessoa, atraía certo tipo de pessoa. Eu comecei a avaliar as pessoas que mais têm resultado com a fórmula, as pessoas que têm mais resultado com outros tipos de marketing, e comecei a olhar aquilo que elas são como pessoa. Isso é muito importante para mim, o caráter delas como pessoa, alguma coisa. E, cara, olha, eu tive uma
Isso é minha interpretação, isso é minha visão. Eu vi naquela galera ali, nas pessoas que mais faturam dentro da forma de lançamento, que estão no Platinum, Titânio, essas coisas, eu vi dentro dali um tipo de pessoa que me agrada. E eu vi na forma um veículo íntegro, é um veículo rápido, um foguete, um veículo enxuto, né? Eu vi ali várias coisas dentro da fórmula que me agradam. Várias coisas que me agradam. Também as pessoas, quem, como, quando. Essas coisas me agradam dentro da fórmula. E aí, para eu ficar muito bom numa coisa, eu tenho que focar numa. Até porque os métodos divergem entre si. Você quer saber um exemplo? Eu vejo gente dizendo que foi curada no centro de Macumba, eu vejo gente que foi curada no centro espírita, eu vejo gente que foi curada na igreja evangélica, eu vejo gente que diz que foi curada no João de Deus, eu vejo gente que diz que foi curada no Tibete, no centro budista, no templo budista. Não importa. Mas eu não vejo uma pessoa que tenta de tudo dizendo que foi curado. Foi curado porque por um mix dessas religiões todas aqui. A questão é o seguinte, foi uma piadinha, uma coisa pra gente descontrair, mas o que eu digo é o seguinte, cara, se eu ficar testando de tudo, as coisas divergem uma das outras. E-mail longo é que é bom, e-mail curto é que é bom. Eu tenho que focar numa metodologia. Por quê? Um outro fator é o seguinte, as pessoas que estão aplicando a fórmula num volume alto, o Érico, o Mairo, o Bruno, as pessoas, o André Antunes, a galera, eles estão colocando milhões em tráfego e testando aquela forma, aqueles passo a passo nisso. E o feedback deles, o raciocínio deles, a transformação deles, serve de alimento também intelectual para mim, que estou fazendo coisas com dezenas de milhares, centenas de milhares de reais, não estou nos milhões ainda, eles estão pondo milhões em tráfego. Então assim, eu posso aprender com eles. Existe essa colaboração e eu gostei disso. Então é um método que eu vejo que está à frente de todos os outros, que há mais tempo está dando resultado há mais tempo. Você vê, eu vejo em outros métodos o cara chegando, faturando muito e depois de 2 anos some. Como eu tô lá desde o início, pelo menos presente para a fórmula, eu tô vendo a galera só subindo. Pessoas que fazem outras coisas, eu vejo eles dando alguns picos, aparecendo e sumindo. É minha percepção, não tô falando que isso é verdade ou não, mas é minha percepção. Então foi uma decisão, tá? Foi uma decisão que eu tomei lá no palco do Fórmula quando eu disse ser embaixador. E falei, eu só vou fazer fórmula. Sou embaixador da fórmula e só vou aplicar a fórmula. Porque aí eu tenho repetição. E você sabe disso, cara. Repetição de processo é que melhora o processo. Exatamente. Aí você aplica o PDCA e a coisa fica linda. Entendeu? Então, assim, esse foi um site meu. Eu falei, cara, eu vou focar nisso aí. Eu sempre fui um cara que tentei me pôr foco, tá? Eu sou um cara que tem déficit de atenção. Naturalmente, eu não sou focado. É disciplina. Meu foco é disciplina. Então, fui me disciplinar para isso, entendeu? Entendi. E falando em método, hoje você tem o método Start, né? E assim, o tempo que você investe no Start, produzindo conteúdo ali gratuito, é muito grande, cara. Com esse tempo, assim, dentro do escritório ali, provavelmente você estaria ganhando mais dinheiro fazendo o que a gente faz, que é fazer lançamento de expert. Por que você decidiu criar o Start e criar o conteúdo diário ali para ajudar a galera a lançar? Tá, show. Nem tudo na vida, depois que você entende alguns processos, tá? Exemplo, hoje eu entendo o processo de venda 1 a 1. Cara, eu, entre aspas, fome, eu nunca vou passar. Qualquer lugar que eu for pro mundo, eu pego uma representação de uma coisa, vou vender ali pro outro. Na venda online do mesmo jeito. Na forma de lançamento eu dominei o processo de fazer, tá? E aí nem tudo é só o resultado financeiro ali na hora. Tudo também tem um processo de como. E aí que vem. Eu sempre gostei muito de criar, de estar uma comunidade, criar coisas junto, de ver resultado, de ajudar pessoas a ter resultado. Isso eu sempre fui um lado profissional muito grande. Pode ser que venha da luta, né? Que os professores de luta sempre põem os mais graduados para dar um treino, para puxa ali o aquecimento, faz aquilo. Não sei, pode vir dessa disciplina do esporte, tá? Também. Mas eu sempre gostei muito de ter aquilo. E tem um outro fator. O fator é o seguinte, o que eu estou, isso aí muita gente não entende, tá? O que eu estou fazendo, tá? Depois que a gente envelopou o processo e pondo para repetir, e mais uma vez, ele não é uma fórmula de lançamento nova, ele é um meio processo, detalhes de como aplicar cada passozinho da fórmula. Então ele é complementar. Eu não ensino no Start nenhuma aula que está na fórmula. Eu pego a aula que está na fórmula e falo, beleza, vai fazer. A gente tem uma teoria que já foi testada e que diz que se você fizer assim, o resultado vai ser melhor. Exemplo, um tipo de e-mail, esses tipos de coisa básica. Então, assim, um tipo de infoproduto. Como é que você vai tirar, como é que você vai fazer seu expert produzir conteúdo? Ou você, seu expert, como é que você vai fazer conteúdo? Pô, tem um jeito de fazer, entendeu? Então, assim, isso que eu ensino lá no Start. O que a galera não entende é que quando eu tiver pessoas tendo resultado com esse processo e fazendo esse processo dentro da forma, eles vão melhorar até o meu processo. Então é um negócio que vai vir. Então eu tô literalmente investindo não só dinheiro, como tempo no custo da oportunidade. Sim, eu sei que se eu tivesse focado, por exemplo, eu tiro praticamente 2 dias da semana só por conta do Start, produzir conteúdo, de produzir aula, de cuidar de aluno, 2 dias da semana. Eu sei que se eu gastar
lançasse isso coproduzindo lá no escritório, lá na produtora, nos nossos outros produtos, provavelmente eu a curto prazo traria mais dinheiro. Mas eu estou montando um branding, eu estou montando realmente uma marca, eu estou me posicionando no mercado. Eu tenho uma coisa que eu quero, um desafio pessoal, que ela vai além do dinheiro. Eu quero que um dia, sei lá, o Eric falou, que coisa doida é essa aí que você está fazendo? Tá todo mundo com corrente do Start aqui no palco. Né? Porque os meus alunos, quando pegaram para 507, vão subir com a correntinha do Start. Você tem o crachá, né? E a corrente você põe geralmente do seu mastermind ou do seu grupo de apoio. Quem faz o mastermind vai com o do Damásio, quem tá no Platitânio vai do Platitânio. Eu quero muita gente no palco com o negócio ali. É uma coisa que eu quero. Quando, mais uma vez, quando você chega no estágio na vida, não é só o quanto do dinheiro, o como e o com um propósito também é melhor. E quando a gente mapeou aquele trabalho todo Start, cara, aquilo ali ficou tão legal, ficou tão assim visível pra mim, um diferencial, que eu me senti meio que na obrigação de ajudar os outros. Porque uma coisa é quando perguntam e você não sabe muito bem, cara, faz assim, testa, palpita. Agora a gente tem um negócio definitivo, um A pro B definitivo, faz assim, é assim, é assim, é assim. Então eu me senti meio que na obrigação de comunicar isso, de levar isso pra galera. Top, interessante isso. E falando assim, um pouquinho mais da fórmula, assim, você acha que a fórmula ela vai acabar passando como outros métodos passaram ou outras tecnologias passaram? Você acha que outra estratégia vai acabar superando a fórmula de lançamento? Uma coisa que é um diferencial da fórmula muito grande, e que é por isso que a fórmula, só você vê a fórmula, se você não vai atrás e não começa a testar e errar, você não consegue aplicar. É porque a fórmula ela te ensina um negócio básico, é gatilhos mentais, comportamento humano, basicamente é princípios de venda. Você reúne uma galera, lista, né? Você tem um produto que é altamente vendável, é o que elas querem. Como é que você faz aquilo? Rodando pesquisa, fazendo semente. Não tem nada melhor que isso sem vender pra pessoa exatamente o que ela quer, o que ela precisa, entendeu? Então assim, tem certas coisas, cara, que eu te falo que o Eric ensina, as bases daquilo vai funcionar pro resto da vida. Um produto de transformação, um produto de conhecimento, vai funcionar pro resto da vida. O que eu acho que vai mudar é o como, que é justamente o que o Start ensina e que depois ele muda. Que, por exemplo, eu já vivi 2 comos, que era da galera do orgânico, né? Eu acho que no futuro, sei lá, vai ser, não sei, LinkedIn Ads, TikTok Ads, vai ter lançamentos de 7 dígitos no TikTok, Twitch TV, vai ter lançamentos, eu acho que isso aí sim muda, isso aí sim vai mudar. Mas a base da fórmula, eu acho que isso aí é um conhecimento para um veículo para a vida inteira. Você falou uma coisa interessante que com relação a essa base, né? Eu assisti o podcast do Érico, foi até um que você me indicou, ele fala exatamente isso, que as pessoas, elas pegam algo já testado e tentam colocar ali um tempero daquilo que ela acha que pode melhorar. E o que o Érico percebe é que quanto mais as pessoas fazem o básico, quanto melhores elas ficam no básico, mais resultados elas têm. É engraçado isso. Então, assim, olhando por essa perspectiva, acho muito pouco provável que algo que seja tão simples quanto a fórmula que faz o básico venha a ser superado por algo que faz essas coisas mirabolantes. Exatamente. Uma coisa que a fórmula faz muito bem, ela preserva a integridade da sua lista, da sua audiência, porque ela só vai fazer uma oferta para quem está muito quente, participou do CPL. Então tem coisas nela que são coisas que preservam, sabe? Que não te desgastam, se você fizer certinho. Então isso tudo é muito legal da fórmula. E assim, a gente está chegando agora na nossa última pergunta do nosso podcast de hoje. Eu acho que essa pergunta, essa questão aqui, ela faz todo sentido ser feita por último, que é para fechar com chave de ouro. Assim, como você se vê daqui a 5 anos? Você acha que ainda vai estar lançando? Você acha que vai estar fazendo outra coisa relacionada a lançamentos? Vou, com certeza. Daqui a 5 anos, daqui a 5 anos, o que eu espero, tá? De verdade. Eu espero que a gente esteja com uma empresa faturando os 8 dígitos ali, mais de 7 dígitos por mês, com certeza, tá? Com uma máquina de lançamentos, porque justamente a gente teve todo esse trabalho de processualizar para eu poder trabalhar com 10, 15 experts, porque quando eu fui coprodutor agência ali, eu vi que não dava para trabalhar com mais de 3 experts, 4 experts, já era demais. E a gente criou os processos e montou a produtora justamente para a gente poder escalar isso, tá? Então sim, vou estar lançando aqui 5 anos, espero estar com essa máquina toda rodando. Já te falo, não sei se vai ser no TikTok, no Snapchat, aonde vai ser. Mas para onde for, por isso que é bom a fórmula. Porque para onde for, as pessoas que estão investindo pesado lá vão testar antes. Elas vão trazer pra gente um negócio mais já pronto, entendeu? Sim. Então isso aqui é muito interessante. Agora, sim, quero sim estar lançando. Vou estar com o Start ainda, ajudando e criando um monstro. Tá?
E uma meta que eu tenho para daqui a 5 anos, com certeza, é ter ajudado mais de 100 pessoas por ano a atingir o 6 em 7. Ou seja, alunos do Start, aquilo ali 100 por ano. Essa meta que eu quero, 100 por ano, ajudar 100 por ano. Tá bom ajudar 100 por ano, em 10 anos ajudo 1.000 pessoas, mas eu acho que pode ser muito maior que isso. Eu acho que pode ser 1.000 resultados, entendeu? Eu quero resultado dos meus alunos. Excelente. Cara, foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que a galera tenha gostado desse podcast de hoje. E tem aí um spoiler para fazer do próximo episódio? Não sei, cara, as pautas ficaram com você, a gente dei tanta ideia, entendeu? Então é o seguinte, só para avisar pra galera que tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, tá no Google Podcast, tá em tudo, tá no YouTube. Então onde você estiver ouvindo, inscreve, porque aí você vai ser notificado quando o próximo podcast aí for pro ar, beleza? Exatamente. Felipe, bom papo e até o próximo podcast. Galera, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Falou, galera. Fui!